Saudações, irmãos e irmãs, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um episódio ao nosso podcast do Minuto Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é: Deus não se agrada em afligir. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Pai Celestial, nós nos reunimos diante de Ti para agradecer pelo dom do Teu Filho Jesus Cristo, cuja vida exemplar e compaixão inesgotável nos ensina a amar e servir uns aos outros. À medida que nos aprofundamos no estudo da lição da Escola Sabatina, pedimos Tua orientação e sabedoria para compreender as mensagens contidas nos Evangelhos. Que o estudo desta lição enriqueça nossas vidas espirituais e nos inspire a viver conforme os Teus ensinamentos. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações, para que possamos aplicar as verdades aprendidas em nossa caminhada diária. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e exemplo perfeito, oramos. Amém. Hoje, trago a vocês uma reflexão importante e profunda sobre o caráter de Deus, especialmente sua preocupação com os oprimidos e sua justa ira contra o mal. O tema que abordaremos revela o contraste entre o amor divino e a realidade do pecado, destacando como o Senhor age em sua justiça e misericórdia. Deus é essencialmente amor, e por isso, sua ira nunca é arbitrária ou injusta. Ela se dirige exclusivamente contra aquilo que prejudica suas criaturas, especialmente os oprimidos. Como afirmado em Lamentações, capítulo 3, versículos 32 e 33, não é do seu agrado trazer aflição. Isso nos ensina que Deus não se deleita em exercer juízo, mas é compelido a agir quando o pecado alcança proporções destrutivas. Ao longo da história bíblica, Deus persistiu em perdoar seu povo e oferecer-lhe chances de arrependimento. Contudo, essa paciência divina tem limites. Em Jeremias 35, versículos 14 a 17 e Salmos 81, versículos 11 a 14, vemos como o povo rejeitou repetidamente os apelos dos profetas. Finalmente, quando não havia mais remédio, Deus entregou seu povo nas mãos dos inimigos, como em Esdras, capítulo 5, versículo 12, e 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Ouça Esdras, capítulo 5, versículo 12. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. Jeremias capítulo 51, versículos 24 e 25. Retribuirei à Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você, eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha calcinada. Jeremias capítulo 51, versículo 44. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Pergunta 4. Por que Deus usou os babilônios para trazer juízo sobre Jerusalém? E qual a razão de ele ter punido os babilônios depois? A expressão entregar, usada em passagens como Juízes e Salmos, não indica abandono, mas uma consequência das decisões humanas de afastar-se de Deus. Quando o povo de Israel escolheu servir aos deuses das nações, afastou-se da proteção divina, colocando-se à mercê dos inimigos. Esse ato de entrega reflete a responsabilidade humana. Deus respeita o livre-arbítrio. Contudo, mesmo em meio ao juízo, ele não deixa de expressar seu amor. Um exemplo claro é o juízo trazido sobre Babilônia por sua destruição excessiva de Judá. Deus age contra os opressores para mostrar que sua justiça prevalece. Finalmente, devemos compreender que a ira de Deus está diretamente ligada à erradicação do mal. Ele não tolera o pecado porque este destrói suas criaturas e o universo que criou. Zacarias, capítulo 1, versículo 15,
reforça que Deus é zeloso e compassivo, mas sua indignação surge diante da persistência na maldade. Sua ira é um ato de amor, buscando o bem supremo do universo. Hoje vamos refletir sobre um momento profundo registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37. No texto, encontramos uma lamentação de Cristo sobre Jerusalém, uma cidade que rejeitou seus profetas e, por fim, a sua própria presença. A frase de Jesus, abre aspas, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram, fecha aspas. Revela a grande tristeza e angústia no coração de Cristo, que, ao olhar para a cidade de Jerusalém, percebe que a rejeição ao seu chamado provocaria consequências eternas. Esse texto foi extraído do livro O Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen White, e se encontra nas páginas 495 e 496. Ao longo dessa reflexão, vamos explorar a profundidade dessa lamentação e o que ela nos ensina sobre a misericórdia divina, a luta da separação e a tragédia da rejeição. A lamentação de Jesus, como descreve Ellen White, não é apenas uma expressão de tristeza, mas também de misericórdia. No rosto de Cristo estava estampada a misericórdia divina. A figura de Cristo, com uma voz agitada pela angústia, nos revela que ele não desejava a destruição de Jerusalém, mas a salvação de seus habitantes. Ele tentou de diversas formas reunir os filhos de Jerusalém, como uma galinha ajunta seus pintinhos sob suas asas, protegendo-os, cuidando deles. Essa imagem transmite um amor incondicional, um desejo sincero de proteção e acolhimento. Mas a grande tragédia é que, apesar de tanto amor e misericórdia, Jerusalém não quis ouvir. A rejeição era total. Jesus, como profeta, como filho de Deus, foi constantemente rejeitado, e aqueles que eram enviados para chamá-los ao arrependimento eram mortos ou desprezados. Essa é a luta da separação. Enquanto Deus deseja aproximar-se de seu povo, o povo se afasta, rejeita e resiste. A cidade que deveria ser luz para o mundo, agora estava em trevas, afastando-se de sua única esperança. A obra de Cristo em Jerusalém foi marcada por sofrimento. Ele não era indiferente à destruição iminente de Jerusalém. Ao contrário, ele chorou, lamentou e até se entregou por ela, desejando ardentemente que aquele povo se voltasse para ele. Ellen White ressalta que no sofrimento de Cristo, o próprio coração de Deus se manifestou. O sofrimento de Jesus era o sofrimento de Deus Pai. A luta da separação não foi apenas uma luta entre Jesus e os fariseus ou entre Jesus e o povo de Jerusalém, mas uma luta entre Deus e o pecado que levou à morte de seu Filho amado. A mensagem de Jesus para Jerusalém é atemporal e vale para todos nós hoje. A misericórdia divina é imensa e, por meio de Cristo, Deus se aproxima, deseja nos proteger, nos guiar e nos salvar. Contudo, o ser humano possui o livre-arbítrio e, assim como Jerusalém, pode rejeitar esse amor. Quando rejeitamos a misericórdia de Deus, estamos nos afastando daquele que nos oferece perdão, graça e proteção. O lamento de Cristo nos ensina a importância de abrir o coração para a misericórdia divina e a urgência de não rejeitar o chamado de Deus para a salvação. Portanto, minha oração é que possamos, como povo de Deus, refletir sobre essa verdade. Que nunca nos afastemos da proteção de Cristo como uma galinha que ajunta seus pintinhos, mas que sejamos sempre sensíveis à sua voz e ao seu convite de salvação. Que o lamento de Cristo não seja em vão em nossas vidas, mas que, ao contrário, nos conduza a uma profunda reconciliação com o Senhor. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será: demonstre compaixão. Reserve um tempinho e ouça Deus te abençoe. Até o próximo episódio.